Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal do YouTube Diálogos com Afeto. Eu sou a Dakla. Eu sou a Rayane, é um prazer receber vocês aqui novamente para quem já nos segue. E se é a sua primeira visita, já se inscreve no nosso canal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre poesia concreta e trouxemos para vocês elementos históricos que aconteceram aqui no Brasil, principais nomes, exemplos e muitas coisas incríveis. Se você já viu aí algum desses poemas que estão passando pela tela e ficou se perguntando, gente, o que está acontecendo, que são essas palavras soltas pelo papel, o que eles queriam dizer, fique tranquilo, continue acompanhando aqui essa prosa, que a gente vai explicar um pouquinho sobre esse conteúdo e confusão poética de uma maneira bem leve e didática para vocês. Um elemento importante que a gente tem que trazer aqui é que antes da poesia concreta, do concretismo que estava se instaurando aqui no Brasil, os poetas seguiam o estilo da poesia tradicional, que é aquela que ela valorizava mais a estrutura literária, então estrofes, versos e rimas, e que também não via no suporte no qual o poema estava inserido como uma também possibilidade de criação para além ou conjuntamente a palavra. O concretismo brasileiro se inspirou na arte abstrata europeia, que foi um movimento artístico-literário que surgiu no século XX e é considerada uma das correntes pós-modernistas. Para que possamos continuar, acho importante a gente trazer aqui um pouco sobre o contexto histórico no qual o concretismo surgiu aqui no país. Porque, pessoal, arte, história e política muitas vezes andam interligadas e nada melhor para compreender uma área do que estudando a outra. Aqui no Brasil, o concretismo coincidiu com o período da presidência de Juscelino Kubitschek, que foi marcado por uma política desenvolvimentista. O mundo já havia passado por 2 grandes guerras, estava uma disputa política entre capitalismo e socialismo que ainda ia durar uns bons anos. A arte concreta antecede a poesia concretista. Em 1930, o holandês Theo van Doesburg, é holandês, publicou um manifesto da arte concreta. Com isso, uma grande movimentação. Ai, eu não acredito. Foca, amiga, foca! Com isso, uma grande movimentação já estava começando a acontecer. Esse manifesto foi marcado por características como simplicidade, originalidade, metalinguagem, entre outras, que começaram a ser incorporadas por aqueles que estavam passando a ter um diálogo com esse novo movimento. A poesia concreta surgiu aqui no Brasil na década de 50, propondo uma nova linguagem, o sumiço do eu lírico, da subjetividade e a ruptura, conforme falado anteriormente, com a poesia tradicional. Influenciados por essa ideia de que a arte devia ser uma criação própria e original, muitos autores começaram a criar formas e imagens visuais da mensagem. Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Décio Pignatari formaram, em 1952, o grupo Nós Grandes e uma revista de mesmo nome. Estes 3 são os responsáveis pelo surgimento da poesia concreta brasileira. Mesmo com a revista, apenas em 1956, com a Exposição Nacional de Arte Concreta, que ocorreu oficialmente o lançamento do concretismo brasileiro. E essa exposição contou com esculturas, poemas e desenhos de diversos artistas, como Hélio Oiticica, Lígia Clark, Ferreira Goulart, Geraldo de Barros e tantos outros. Vamos focar agora então na nossa querida poesia concreta? Vamos sim! Essa poesia ela tem como principais características os seguintes pontos: oposição à poesia intimista, defesa do poema objeto, a exploração do uso da página, a valorização da materialidade da palavra, a ausência de subjetividade, uma autonomia estética e a exploração da metalinguagem. Vale lembrar que para estes poetas, a poesia deveria refletir a sociedade moderna. Então eles aliavam o experimentalismo formal à crítica da realidade. Que tal agora a gente trazer alguns poemas, algumas obras para analisar junto com o pessoal? Vamos começar com Haroldo de Campos? Com certeza! O autor nasceu em 1929 e faleceu em 2003, deixando um legado incrível e conseguindo fazer uma ponte maravilhosa, extraordinária, entre as artes visuais e a literatura. Ele trabalhou realizando muitas transcrições e recebeu diversos prêmios. Em seu poema, que está aparecendo aí na tela, Âmago do Ômega, de 1955, Haroldo usa a proposta verbo-vocovisual, que é a busca por uma sonoridade, unindo som, palavra e imagem. Peguemos como exemplo a parte que diz: âmago do ômega, um olho, um ouro, um osso. A sonoridade que surge com o jogo de palavras, ela se estende até o final do poema, que se dispõe de maneira a utilizar quase que todo o suporte ali exposto. No poema Nasce e Morre, de 1956, Haroldo de Campos traz um aspecto visual bem potente,
podemos observar 2 triângulos como se estivessem espelhados. E no que diz respeito à sonoridade, a repetição de alguns sons intensificam os 2 momentos para os quais o autor se dirige, o nascer e o morrer. A intensificação de sons e projeções visuais são muito marcantes em diversos poemas do período. Falando em algo visualmente marcante, a gente vai trazer aqui agora para vocês um poema de Pedro Xisto, que faleceu em 1987, mas deixou diversos poemas, sonetos e haikais incríveis para todos os amantes e estudiosos da poesia. Vamos observar seu poema Zen, considerado um dos poemas visuais mais belos da poesia brasileira. Nesta obra, o poeta pernambucano traz à tona a funcionalidade do poema, como uma arquitetura visual, onde as palavras que formam a estrutura e não a ideia em si. Como os críticos diriam, é a relação perfeita entre palavra e forma. Agora vamos trazer o nome da nossa atualidade, que permeia entre poema, música e performance. Ele, Arnaldo Antunes, que sim, sou fã, Muito fã. nunca neguei, não nego e nunca negarei. Arnaldo Antunes, nascido em 1960, é um famoso poeta e cantor brasileiro, conhecido por suas interpretações e composições solos e em grupos, como Titãs e Tribalistas. Como diria o próprio Arnaldo, antes de tudo, o que vem primeiro para ele é a palavra. Isso fica evidente em suas obras que trabalham com o suporte, o corpo, a voz, o silêncio, enquanto poema objetos. Bom, já deu para perceber que ele é multiartista, né? E ele fez trabalhos em conjunto com diversos artistas da poesia concreta. Em suas próprias obras, ele utiliza características concretistas. Nós podemos falar de diversos trabalhos aqui, mas vamos focar apenas em alguns. O que é uma de suas criações que deixa evidenciada a ritmização do efeito sonoro que o poema carrega consigo. O que não é o que não pode ser que, não é o que não pode ser que não é. O que não pode ser que não, é o que não pode ser que não é. Lembram-se dessa música aqui? Do Titãs? Então, é esse poema. Agora vamos a outro. O verbo rever não sai e não se perde de si, porque estamos sempre convidados a rever, rever, rever. A palavra vai e volta no seu sentido original. Trazendo até uma frase do próprio Arnaldo Antunes, todas as coisas do mundo não cabem numa ideia, mas tudo cabe numa palavra. Ele resgata essa poesia de caráter instrumental, transformando palavra em ritmo e forma. Mas acho que para esse artista a gente pode fazer um vídeo, né? Com certeza, porque se deixar, nós vamos ficar falando aqui até a semana que vem. Por último, mas não menos importante, nós temos alguns livros para indicar para vocês. Porque é interessante vocês se interessarem e buscarem esses livros, ou outros também, mas pelo menos você vai ter aqui por onde começar. Eu acho que vai ser interessante. Sim, lembrando que esses livros também, né, essas indicações, estão lá no nosso perfil do Instagram. A gente tem aqui Galáxias, do Haroldo de Campos, da editora 34, que ele ficou alguns anos, né, para poder escrever esse livro. E como diria o próprio Caetano Veloso, é uma poesia, vale muito a pena conferir. Sério, é muito bom mesmo. NDA, do Arnaldo Antunes, da editora Iluminuras. Esse aqui também trabalha com muita poesia instrumental e tem muita poesia visual também. Algo Antigo, do Arnaldo Antunes, que ele lançou durante a pandemia. Tem um vídeo muito bom no YouTube, inclusive, que é ele conversando com a Adriana Calcanhoto sobre esse livro, vale muito a pena, é da Companhia das Letras. Eu tenho aqui fortes inclinações a achar que é o favorito da Rayane, viu? Talvez. O olhinho dela brilha quando ela fala disso aqui. Um Anticrítico, Augusto de Campos. Gente, Segue o baile. gente, ele trabalha sem pontuação nenhuma durante, né, o livro todo. É muito bom, pode causar um certo estranhamento no início, mas fica aí, não desiste não, porque ele é muito potente. Caiu no chão, acontece. Agora Aqui Ninguém Precisa de Si, também do Arnaldo, também da Companhia das Letras. Esse eu não vou falar muito não, só vou indicar, porque se deixar eu falo dele até o próximo mês. E a gente trouxe uma indicação do Paulo Leminski, Distraídos Venceremos, esse poeta maravilhoso que faleceu em 1989, que não está lá no nosso perfil do Instagram, mas a gente quis trazer aqui pra vocês, que ele trabalha com poemas mais curtos, mas também que tem esse caráter mais concretista, né, e que é de uma potência gigantesca, então fica aí essa dica extra. Nós temos também, aproveitando o gancho de livros e tudo mais, a indicação de uma editora independente.
que é a editora Minimalismos. Gente, essa editora, a gente vai deixar aqui pra vocês o Instagram e o site deles. Ela faz o quê? Ela faz chamadas no seu perfil do Instagram, convidando os escritores independentes, os autores independentes, para poder entrar nesse edital e ver se são selecionados. Caso o autor, a autora seja selecionado, ele é convidado a publicar o livro com a editora Minimalismos. Então ela está apoiando, incentivando esse cenário literário e contemporâneo. E essa é uma atitude muito bacana, porque traz visibilidade para pessoas que são extremamente talentosas, mas que ainda não têm um meio de se inserir nesse mercado que realmente é muito competitivo. Eu vou dar um spoiler aqui para vocês. A Rayane, ela tem um livro, tá? Publicado pela editora. Na verdade, são 2. Ai, meu Deus, ela tem 2 livros publicados pela editora. E falando sério, que é uma iniciativa muito bacana, muito interessante e que traz uma visibilidade muito grande para jovens poetas e escritores brasileiros. Então fica aqui a nossa recomendação, vale super a pena você entrar no site deles porque tem muita coisa legal. Sim, e também aproveitando aqui esse gancho de site, de Instagram, não deixa de seguir a gente também, se você não segue, lá nesse aplicativo, né, gente? O Instagram. Nosso perfil lá é @grupofeito, vou deixar aqui também, né, na tela. E aqui no nosso canal, se você não é inscrito, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, um comentário, compartilha aí com todo mundo e avante nessa busca por mais conhecimento, curiosidade e diálogos. E é isso, pessoal, o nosso vídeo chegou ao fim e fica agora o convite para o nosso próximo vídeo da semana que vem, que é sobre o músico Villa Lobos. Gente, vai ser um vídeo mais musical, vai ser muito gostoso poder vir compartilhar também esse tema aqui com vocês. Então é isso, até a próxima! Até!